CoachCast no ar, mais um episódio para você aqui que nos assiste pelo YouTube ou nos ouve pelo Spotify ou pela sua plataforma preferida. E antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a Camisaria Fascínios. Estou vestindo Fascínios hoje, que está nos acompanhando desde o ano passado. A Fascínios apoia o CoachCast. E se você quiser uma camisa assim bonita, camisa de linho maravilhosa, entra lá no site da Camisaria Fascínios, camisariafascínios.com.br, coloque um cupom chamado CoachCast, você vai ter 15% de desconto, ou vai numa loja deles aqui, mas eu recomendo, primeiro escolhe a sua camisa, compra pelo site, você vai receber na sua casa e no seu conforto. E hoje o CoachCast está internacional de novo, né? De vez em quando a gente consegue, assim, estar além mar, além Brasil, e estamos falando lá do Canadá. Eu acho que é a primeira pessoa do Canadá que vem aqui no CoachCast. Porém, eu também não posso deixar de agradecer quem nos conectou, que é a Bruna de Andrade, que esteve aqui recentemente, né? Te indicou para vir aqui. Então, Ana Tereza Meireles de Castro, mais conhecida como Tessa de Castro. É isso aí, seja muito bem-vinda, uma pessoa super alto astral, que vai contar a trajetória dela para todo mundo que está aqui nos seguindo. Sérgio, primeiramente, Sérgio Albuquerque, nome de Lorde, né? Lorde. Muito obrigada pelo convite. Como você viu, meu nome é bem extenso, Ana Tereza Meireles de Castro, e quando eu vim para o Canadá e virei a professora, né, de inglês aqui dos canadenses, porque eu morava na província de Quebec, onde todo mundo tem o francês como primeira língua, e eu dava aula para canadense, eu falei para minha mãe, você pode se orgulhar de mim, porque uma filha brasileira conseguiu dar aula de inglês para canadenses. Olha que legal. Aí acabei, né, porque era Ana Tereza, eles tinham dificuldade de falar meu nome. Aí uma aluna falou, por que você não usa Tessa de Castro? Porque eles não falam de Castro, né? De. Aí eu falei, o Leonardo é DiCaprio, eu vou usar Tessa de Castro. Então eu acabei usando, né, esse nome para que os alunos conseguissem pronunciar melhor o di, né, que a gente fala. Que legal. E aí, a Teacher Tessa, que depois, quando eu voltei para o Brasil em 2020, a convite da Concept, que é uma escola que mora no meu coração, que tem sede em São Paulo, inclusive, tem sede em Salvador e em Ribeirão Preto, que é minha cidade de Natal. Eu virei a Teacher Tessa, e a Teacher Tessa hoje ainda tem esse contato de muito carinho com todos os alunos que passaram pela minha sala de aula no colégio, né, na Escola Concept, que é um colégio internacional bilíngue, na cidade de Ribeirão Preto. Olha só, que legal. Eu estava curioso para saber, né, o porquê que eu não tinha entendido o di. Quando você preencheu o formulário lá que eu te mandei, estava lá, Tessa de Castro. Aí eu olhei no teu nome completo, era De Castro. E eu falei, poxa, tem que perguntar para ela por que aquele di, né, é só o estilo, então agora já entendi. Ô, Sérgio, eu falo que a peça-chave das minhas aulas de inglês é a fonética, a fonologia. Então, tudo do inglês tem relação com o som das letras, né? Então, o D com E vira D, né? Então, eu tive que usar, né, fazer uma brincadeira fonética aí, como uma boa nerd da linguística. Que legal. Até colocar. E Tereza, em inglês, Tessa é o apelido de Tereza. Então, como eles não conseguiam falar Ana e eu não queria ser Anna, eu resolvi pegar o Tessa. O meu nome foi dado Ana Tereza porque eu tenho duas professoras, eu sou neta de duas professoras. A Ana era professora de piano e a Maria Tereza, minha avó materna, professora de português e inglês. Então, a minha história começa com uma herança genética. Eu fui batizada Ana Tereza. Minhas duas avós eram catequistas depois, na terceira idade, sempre foram professoras. E quem sai aos seus não degenera, é ou não é? É isso então, aí. Então eu falo que a veia de teacher é assim, vem lá, tá aí, né? lá Mas de é uma trás, teacher né? empreendedora, né? Depois você vai contar pra gente aqui. Mas antes eu quero te perguntar assim do comecinho, né? Quando você foi decidir o que você ia fazer de nível superior. Por que então você decidiu? Além do sangue, é né? culpa da minha mãe. Isso aqui é culpa da minha mãe. Porque quando eu tinha 17 anos, eu vim fazer um intercâmbio no Canadá. Né? Depois de ter... Minha mãe ficou pagando escola particular para mim a vida inteira. E aí, quando eu estava no terceiro colegial, eu falei para ela, mãe, decidiu, eu quero ser atriz.
E aí eu fiz artes cênicas por 12 anos, desde o meu segundo ano do ensino fundamental. Eu era apaixonada pelas artes cênicas, fiz muitas peças, né? Dirigi peças de teatro no Brasil de forma bem amadora, mas eu era apaixonada. Eu falava, um dia você vai me ver no Faustão, e aí você vai falar, olha minha filha, né? E minha mãe, meu Deus do céu, Ana Tereza. Não, filha, faz o seguinte, antes de você decidir o que você vai fazer, eu vou te mandar para o intercâmbio no Canadá. E aí, a minha vida começou, né? Eu não falava inglês até, assim, fazia um inglesinho de escola, né? Do Brasil, uma vez por semana. Eu falava que eu não aprendi o verbo to be, eu aprendi o verbo to be, né? A gente aquele aprende I am, you are, a vida inteira. E aí, quando eu cheguei em Chilliwack, que é uma cidade próxima a Vancouver, para fazer um intercâmbio, graças ao Rotary Club, que me apadrinhou, eu fiz um processo seletivo, e eu consegui vender, eu sou boa vendedora, eu me vendi como a melhor candidata a representar o Brasil no exterior. E aí eu fiz uma prova de conhecimentos gerais, de história, geografia, língua portuguesa, e passei em primeiro lugar e pude escolher onde eu faria o intercâmbio. E nessa época, quando eu passei por esse processo seletivo, eu tinha entre 15 e 16 anos, e eu era apaixonada pela cantora canadense Alanis Morissette. E ela tinha lançado aquele álbum dela, Jagged Little Pill, que eu não sabia, que eu imitava querendo cantar, porque eu achava ela o máximo, não entendia nada da letra. E falei, então eu vou para o Canadá, porque quem sabe, se eu for estudar no Canadá, vai que eu cruzo com a Alanis Morissette, né? Num show. E aí me mandaram para Vancouver, a Alanis é de Ottawa, enfim, a gente, fui estudar em Porto Alegre e me mandaram para a Amazônia, a gente nunca ia se encontrar, né? Mas eu vim crente que eu ia aprender inglês para entender as músicas da Alanis e voltar a ser atriz, fazer artes cênicas. Porém, quando eu cheguei no Canadá, eu mal alemã falava inglês. E nessa época, 2001, não faço cálculo daí, 17, 2001, para saber a minha idade, que vou ficar velha aí. Nada. Eu saí do Brasil no meio do terceiro colegial e refiz, porque aqui o ano letivo começa em setembro. Então, eu cheguei em julho, e em setembro eu comecei novamente o Grade 12, que é o último ano do high school, e me formei no high school. Então, eu terminei meu high school em BC, que é British Columbia, perto de Vancouver, numa cidade que chamava Chilliwack. Só que aqui, o high school é bem diferente do high school brasileiro, porque você estuda e você tem as matérias obrigatórias e tem as optativas. E dentro das optativas, porque o meu inglês ainda não era bom, eu escolhi dança, escolhi leadership, que era liderança, e um que chamava Learning Concepts, que era tipo um magistério, para trabalhar com crianças neurodivergentes que eram incluídas no processo dentro da escola. Então, a escola tinha salas regulares, mas tinha uma sala para alunos especiais. E essa sala de alunos especiais ensinava a coordenação motora fina, criança a recortar, a fazer artesanato, a melhorar a pronúncia do inglês, a ler. E eu, que não falava nada, né, no primeiro dia de aula, fui colocada nessa sala de Special Needs, no Learning Concepts. E aí eu vi que eu tinha jeito para ensinar. Foi aí que eu me descobri professora pela primeira vez, aos 17 anos. Que legal. E eu me encontrei nisso. Eu falei, eu não quero mais ser atriz, eu quero ser pedagoga. Eu quero dar aula para criança com necessidade especial. E aí eu voltei desse intercâmbio falando inglês fluente, porque nessa época não tinha... A internet era discada, Sérgio. Lembra, que você só podia usar um pulso e o telefone ficava ocupado? Então, assim, época do Orkut, do MS, como é que chamava? ICQ, o ICQ? ICQ. Você é dessa época? Eu sou. Bom, eu sou de muito Orkut. Eu sou de 83, então... Ih, eu te ganhei, ó. Então, e aí eu lembro desse negócio do Orkut, todo mundo tinha iogurte, que a gente falava, né? O Orkut. Quando eu voltei para Ribeirão Preto, o Rotary Club tem um programa para ex-exchange students que chama Rotax, e o Rotaract, que é para jovens. Aí eu fiz 18 anos, né? E aí eu comecei a voluntariar para retribuir para o Rotary o que eles tinham feito pelo meu intercâmbio. E como é que eu voluntariei? Eu fui oficial de intercâmbio do Rotaract e eu ajudava os novos intercambiários que estavam vindo para o Brasil.
E quando chegava o alemão, o tailandês, o americano, o mexicano, o australiano, eles não falavam nada de português. Então, eu era a professora de português, porque eu já falava inglês e ensinava português para esses gringos e ajudava eles a fazerem amigos. Então, eles faziam amigos, aprendiam como conversar com você, eu dava várias dicas do que eles deveriam fazer dentro das famílias de acolhimento. Enfim, então, eu respiro intercâmbio, eu respiro idiomas desde os meus 17 anos. E aí eu voltei para o Brasil e falei para minha mãe assim, bom, como eu voltei no meio do ano, eu tinha 4 meses para fazer cursinho. E aí eu só queria festar, porque eu fiz 18 anos, eu queria ir para todas as baladas, queria, né, aproveitar tudo que a eu não aproveitei liberdade nos chegou. meus 18 anos. Tirei minha carta, falei para meu pai, meu pai falou, que carro que você quer, né, para ir para a faculdade? Eu falei, compra uma Kombi que caiba muitas pessoas. Eu queria uma hippie van para poder dar o máximo de carona possível para a galera e ajudar, né? Eu sempre tive essa coisa de querer pôr pessoas juntas, ajudar, levar gente. Eu sempre gostei de montoeira, né? A minha casa, eu falo que é a casa da mãe Joana, literalmente, né? E aí eu estava até falando para o Sérgio que eu tenho 4 filhos que nasceram de mim, né? E 2 que eu peguei do meu marido, emprestada, então no final eu tenho 6. E não suficiente, eu acabei pegando filho dos outros e agora eu tenho um intercambiário que mora com nós. Então tem 7 entre adolescentes e crianças, são 7. O York, o marido, que também é uma criança, e eu. Todos somos. A mãe TDAH, né? Que tem que ser bem Mr. Magoo para poder administrar tudo isso. Nossa senhora, hein? E dá conta ainda de fazer tudo que você faz? Na verdade, eu falo assim, que a mulher, ela equilibra muitos pratos e várias camadas de carga mental, né? É verdade. Aí as pessoas falam assim, como é que você dá conta? Eu sou muito workaholic mesmo, infelizmente, não gostaria de ser, né? Eu tirei uma licença maternidade quando o meu caçulinha de 2 anos nasceu, para realmente curtir a maternidade, porque das outras 3 vezes eu falo que eu reprovei, eu falei assim, acho que Deus pensou, essa daí não conseguiu ainda tirar uma licença maternidade, não pegou. Vou dar um filho bugadinho para ela, que ela vai ter que ser mãe, né, na marra. 100%, aí 100%. quando o Mateus nasceu com fibrose cística, que é uma doença genética rara que afeta pulmão, pâncreas, intestino, eu tive que largar tudo e ser mãe por 2 anos. E o Mateus fez 2 anos, dia 16 de maio, e aí eu voltei. Eu falei, bom, Deus, cumpri 2 anos, meu filho agora pode ir para o daycare e deixa eu voltar, né? É lógico que eu continuei dando aula online, menos do que antes, né? Pegava só um aluno que realmente queria ter muita aula comigo, e os outros alunos eu indicava para os meus professores amigos. Mas, nessa Páscoa, Sérgio, uma coisa muito mágica aconteceu. Eu comecei a estudar transtorno do neurodesenvolvimento, né? Eu fiz um mestrado na McGill em educação, e quando eu resolvi voltar, eu estava procurando uma forma de ajudar o meu filho, que é autista, e minha filha, que é TDAH, como eu. E aí, assim, a mãe do autista é a pessoa que salva o cara, entendeu? Se a mãe não tem recurso financeiro, o que ela faz? Ela se qualifica para fazer o que o TO faz, o que o físio faz, o que o Nutri faz, o que o psicopedagogo faz. E eu sou aquela mãe que não aceita o não como resposta. Então, se você me perguntar, você se vê mais como professor, qual que é o seu papel número 1 na vida? Eu falo, mãe. Primeiro lugar, eu sou a Ana Teresa mãe. Hoje em dia, tá? Eu já fui Ana Teresa teacher, em primeiro lugar, mas eu acho que missão e propósito vem com algumas viradas de chave. E o nascimento do meu caçula fez com que eu realmente entendesse que eu vim para esse mundo para gerar vida e para cuidar dessas vidas. E para poder ser uma boa professora, eu não conheço nenhuma mãe que não seja professora. Pensa nas maiores lições de vida que você teve, com certeza você aprendeu da sua. É ou não é? Sem dúvida. Então, meu filho, você gerou, você já tem que vir com diploma de pedagogia no dia que você vai para a maternidade. É verdade. E você vai começar a ensinar. Né, nós somos da época do chinelinho, né? Que ele funcionava, a Havaianas tinha outro uso. Havaiana de pau, lembra? Eu sou da geração, não fez, tomou, né? É. E
hoje a maternidade é muito confusa. Eu fico com, assim, quando eu penso eu fui mãe aos 25 anos e mãe aos 40, né? Caraca. Então eu falo que eu fui mãe e fui vó na mesma vida. Porque quando eu saio com a minha filha, que hoje tem 16, e o meu filho, que acabou de fazer 2, as pessoas perguntam: você já é avó? E eu falo: ó, tecnicamente eu poderia ser, mas eu sou mãe dos 2. É verdade. Porque eu comecei cedo, né? Mas é muito legal, porque a gente sai, imagina você ir para um restaurante e pedir uma mesa para 8. É verdade. E aí todo mundo diz, não tem mesa para 8. Eu falo, dá para ser 2 de 4? Aí a gente põe os mais velhos numa mesa e os mais novos. Olha Então, a só que logística, interessante, hein? a logística da maternidade, assim, louca, você tem que sempre pensar, né? Vou no restaurante, se não tiver uma mesa para 8, tem que ter 2 de 4 próxima. É verdade. Mas é muito bom, assim, eu acho que eu Bacana. abracei a maternidade dos meus alunos, abracei a neurociência de uma vez e entendi que quem educa cura. Quem educa, cura. E está no poder do professor marcar positivamente o seu aluno, né, o seu estudante, ou negativamente. Hoje, eu virei a professora, é assim, eu falo, os alunos que vêm para mim, até como a Bruna, assim, olha, teacher, falaram que quem não aprende inglês com você pode mudar de idioma, porque você é a última alternativa. O último recurso dos incautos. É o último recurso. E foi aí que eu comecei a entender por que alguns alunos, cara, por mais que... Porque assim, se você fala português, você não tem nenhum problema neurológico que te impeça de falar outra língua, correto? Certíssimo. Mas por que às vezes a pessoa tem uma marra com o inglês? Fala assim, cara, eu falo que os alunos que fossilizam no básico, ele começa o curso na Wizard, começa o curso na escolinha CCAA, aí ele chega no pré-intermediário, aí ele enjoa e vaza e fica sempre... The books on the table, né? The books on the table, ele não sai. Fica sempre no verbo to be. E eu falo, por que começaram primeiro pelo verbo to be, que é o verbo mais difícil da língua inglesa? Que é o único que tem 3 variações, os outros só tem 2. E eu comecei a refletir, né? E aí eu falei, peraí, vamos começar a estudar os pedagogos estudiosos. E me apaixonei por Maria Montessori, me apaixonei por Reggio Emília, me apaixonei pela pedagogia Waldorf, e, claro, Paulo Freireano, né? Porque Paulo Freire, aqui no Canadá, é um brasileiro. Imagina, o pai da educação no Canadá, né, é Paulo Freire. E aí, o que aconteceu? Eu, quando entrei no mestrado na McGill em educação, a minha professora do primeira matéria falou, você é brasileira, você sabe tudo de Paulo Freire? Tipo, você pode me ensinar? Aí eu fui correr atrás do prejuízo. E como eu sou meio Mr. Magoo, Sérgio, o que aconteceu comigo? Em 2000 eu mudei para o Canadá de vez, assim, como imigrante em 2011, e desde 2011 eu trabalhava em International Language Schools, né, nas escolas internacionais, era oficial de intercâmbio, fiz um curso de Direito de Imigração para ajudar os alunos estrangeiros a conseguirem o visto, porque assim, hoje eu vejo que tudo é connecting the dots, sabe aquele speech do use o filtro solar do Steve Jobs? Que ele vai conectando os pontos, e o cara fala assim, por que eu fui estudar caligrafia, sendo que eu era TI? Aí ele falou, por isso que o seu Mac tem várias fontes. Quando eu olho, por que eu fiz teatro? Mas se você é uma pessoa que encanta com storytelling, você dá aula melhor. Por que eu fiz direito de imigração? Poxa, porque eu consigo ajudar o cara a tirar o visto. Por que eu fui fazer faculdade, fui fazer mestrado na faculdade de medicina, no departamento de terapia ocupacional para estudar neurolinguística de criança, de velho afásico, estudar memória. E aí, eu descobri que eu tinha TDAH fazendo meu mestrado, porque eu fui pesquisar, né, problema de funções executivas. E aí eu fui conectando os pontos, costurando nessa coxa de retalho. E aí eu descobri que eu tinha altas habilidades comunicativas. Aí eu falo assim, tá vendo? O TDAH hoje eu vejo como minha capa de super-heroína, porque eu tomo meu Venvance, minha filha, eu ponho, né, a energia, foco, aí você fica imbatível. Que legal. E aí o ano passado, quando eu resolvi voltar para a escola para ajudar os meus filhos, eu falei, eu quero estudar psicologia, eu quero fazer psicanálise. Aí eu caí no colo do Dr. Tiago Castro e do Dr. Rafael Rangel, que eu falei, olha, eu fiz um mestrado na faculdade de medicina, posso usar para entrar no seu mestrado de medicina? Vamos ver se você passa. Aí entrei.
E aí eu entrei na especialização do transtorno do neurodesenvolvimento. No meio do caminho, eu conheci um gaúcho que foi o meu mentor da meditação e da abordagem integrada da mente. Fiz uma formação master, o meu primeiro mestrado foi o master em imersão da abordagem integrada da mente, que é o Dr. Diogo Lara, um psiquiatra maravilhoso que tem um aplicativo que chama Símbolo de saúde mental fantástico. Que Já usei o Símbolo. O Símbolo, então, eu fui aluna de quem criou o Símbolo. Então, eu me formei porque eu achei tão legal. Eu sempre adorei PNL, né? Estudei PNL. Eu não sei como que eu não fiz nenhum curso de coaching ainda. Pois é. Eu acho que eu tenho que conhecer você, Sérgio. É verdade. E aguarde que até o final do ano eu vou lançar um. Aí, quem sabe? Aí nós vamos trocar saberes. Eu vou te ensinar inglês. Olha aí. Quem sabe francês. Pô. Né? Aqui o Canadá é muito bilíngue, né? A província de Quebec é francês, quebequense, ué, que é um francês diferente do francês da França. Mas aqui eu mudei para uma cidade que fica em Ontário, próxima a Toronto. Hoje eu moro em Barrie, me considero uma Barrie-leira. Inclusive, no mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, vou lançar o podcast As Barrie-leiras. Que legal. E é junto com a minha sócia, Camila Rosado, que também é dona da União Ontário. Eu ainda não cheguei aí, né? Não chegou lá. Depois de 20 anos caminhando como diretora de escola de idioma, eu fui fundadora e como é que fala? Co-proprietária de uma empresa muito legal que se chama GEDEX. Eu sou, né, ainda. A GEDEX é o Global Education Experience, junto com a minha sócia, a Paola Volgarini, né? E nisso nós temos a Raquel Medeiros, né? Temos a Renata Rissetti, um time de educadoras, psicoeducadoras, especialistas em Customer Experience, e a gente dá soluções para escolas de pequeno e grande porte, desde a sala de matrícula até a formatura do aluno no terceiro colegial. Então, qual que é a jornada, né, educacional das famílias, dos alunos, dos professores, dos gestores e da mocinha da matrícula, porque se a mocinha da matrícula não faz um trabalho bom e não existe essa união, esse relacionamento entre comunidade escolar, gestão e alunos, a aprendizagem não acontece. Uau, então, você tem aí, é multifacetada, hein? Nós vamos precisar de mais uns 4 ou 5 episódios aqui para você trazer mais inspirações para todo mundo aqui, gente. Não é sério. Eu falo para todo mundo. Eu, como uma boa virginiana, eu sofri muito durante muitos anos. Eu acho que eu nunca tive coragem que eu estou tendo agora de lançar uma escola, porque eu sempre buscava muito o perfeito, né? E aí, depois das maternidades imperfeitas e muita terapia, eu descobri que, às vezes, o feito, né, é melhor do que o perfeito, como dizem aí, né, no Brasil. Se eu puder só dar uma dica, é sempre melhor o feito do que perfeito. Eu acho que não é e aí e aí eu comecei a... Eu acho que eu sempre fui a minha maior crítica, a minha maior sabotadora. E quando o virginiano nasce no chip dele, é a questão de querer melhorar o mundo, né? A gente vem no chip assim, ó, isso não tá bom, nunca vai estar bom o suficiente pra gente. Sempre tenho que melhorar. E aí eu entendi que eu comecei a me aprofundar mais na fé, e a mensagem que eu entendia era: bota o pé que eu boto o chão. Vai, Ana Tereza, começa, né? E aí foi isso, e como eu estava te dizendo, voltando aqui ao pensamento arborizado das altas habilidades, né? Vamos conectar agora as ideias. Nessa quaresma, eu me propus ajudar pessoas que estivessem buscando ajuda, independente de gênero, raça, cor, situação financeira, porque eu morando no Canadá, às vezes eu ficava com bastante birra de que as pessoas assumiam que porque eu sou loirinha, com essa carinha de europeia, eu era rica e não precisava de ajuda, né? E quando você fica 2 anos se dedicando a essa maternidade, você realmente
fica descapitalizada. Imagina, o meu marido, que é da construção, né? Ele tem uma empresa de drywall e tape. E ele trabalha. Ele é brasileiro? Eu falo que ele é paraguaio, porque a mãe era uruguaia e o pai brasileiro. Então, um uruguaio brasileiro vira um paraguaio, né? Nem uma coisa nem outra, né? E mora no Canadá já há 23 anos, então eu falo, esse é o meu paraguaio, meu marido. Então, o Tony tem uma empresa, né, de drywall e tape, que seria a massa corrida e as paredes, que aí no Brasil não é tão comum. Uhum. Graças a Deus, eu falo que ele é o meu Josezão, que quando eu me divorciei há 5 anos atrás, eu tinha 3 filhos e estava com 37 anos. E eu lembro que eu pensava assim, quem é que vai querer uma mulher já velha, com 37 anos, estudante de mestrado, desempregada, com 3 filhos? Aí eu ia para o Oratório de São José, que é uma basílica, que nem tem Aparecida do Norte, e falava, vai, Senhor, manda um carpinteiro, um Josezão, que adote meus filhos igual José adotou Jesus. E aí não tinha um carpinteiro disponível, ele pegou o pedreiro e mandou o Tony na minha vida. E aí, não satisfeito, né? Tony trouxe Júlia e Leila, minhas enteadas. Eu já tinha a Maitê, na época a Maitê estava com 11, o Lucas com 8 e a Ana Sofia com 3. Ele adotou, pois arrumei esse homem valente, disposto a pegar uma mulher estudante, recém-divorciada, com 3 crianças, e meu filho me sustentou meus filhos, e apostou em mim, e aí nós tivemos o Mateu. Que legal. Um presente que veio há 2 anos, e o Mateu é nosso. Então a gente tem. E vai vir mais gente ainda por aí ou não? Não, porque aí eu tirei minhas trompas, né? Minha mãe falou, pelo amor de Deus, Ana Tereza, mais um não. Não cabe mais na van, Sérgio. A minha van tem 8 lugares, já está na capacidade. É verdade, é verdade. Aqui é só para o micro-ônibus. É verdade, aí complica, né? Nem restaurante aceita vocês depois. Minha filha tá tirando carta, porque aqui no Canadá é com 16, né? Sim. Ela faz 16 agora em novembro. Eu falei, Maitê, no dia que você fizer, já vou tirar você para levar carta. E aí eu já vou poder pegar o filho dos outros, que eu adoro trazer gente para minha casa para morar. Então tem exchange student que mora aqui. E a minha casa sempre cabe mais um. Se um dia você quiser vir, é só falar, posso dormir na sua sala? Sempre cabe mais um. Isso aí, um coach meu dos Açores me falou isso, eu fui lá, viu? Pode vir. Aqui, se você não tiver luxo... Ele vai nos ouvir, nos assistir. Quero aqui deixar um abraço para ele também, né? Paulo Souza, a esposa dele, Helena, me receberam lá nos Açores agora em abril. Que delícia. Bem legal. Sabe que a família da minha mãe veio dos Açores. Eu tenho um carinho legal. Muito... Eu sou de passaporte, eu sou brasileira, portuguesa, tenho passaporte português, e em 2015 eu me tornei canadense. Então, quando tem que renovar aqui em casa, é uma logística, porque a galera tem 3 cidadanias. Então, imagina, são 4 filhos com 3 cidadanias, o meu marido tem 2, eu tenho 3, então é muita data de passaporte para lembrar. Tudo complexo, aí precisa ter uma planilha em Excel bem organizada, né, para saber tudo como é que faz, como é que não faz. Ainda bem que tem a mãe virginiana. Tá vendo? Estamos chegando aqui ao finalzinho desse episódio, que tá maravilhoso. Você é uma pessoa incrível, conta as histórias, assim, inspira. Tenho certeza que você vai, com essa tua energia, inspirar muita gente aqui. Mas vamos falar o seguinte aqui. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Você tem aí você quer divulgar aquele outro material lá que você me falou, né? Vou falar. Bom, para chegar até aqui, dia 1º de julho, que é Canada Day, que é o dia da independência canadense, que Canadá é monarquia, então não tem dia da independência, mas tem o dia do Canadá. Uhum. E no dia do Canadá, a gente vai abrir nossa primeira escola física na região Simcoe, que é na cidade de Barrie, onde eu moro. A minha sócia já tem 4 escolas em Toronto, a Camila Teaching, e a nossa primeira escola, que ano que vem vira Universidade Corporativa, a Ontário, é o primeiro intercâmbio híbrido Brasil-Canadá, chancelado com o método que eu criei, o CREALS, né, que é o Brazilian Teaching and Learning Approach de educação, né, bilíngue, com chancela do MEC. Então, se você vier estudar conosco, a partir de 1º de julho,
você vai conseguir fazer o seu intercâmbio começando do Brasil, vindo para o Canadá, fazendo imersão, continuando no Brasil, recebendo um diploma internacional chancelado pelo MEC. Vocês são mais que convidados a procurar a gente, @uni, Ontário, Academy, com Y no final, ou vocês me acham nas redes sociais, Tessa de DI Castro, como Fidel Castro, TESSA de Castro, e aí vocês podem falar comigo. Ou excelente. Fala aí, Sérgio, que eles passam o contato. Eu passo o contato, e vamos deixar aqui na descrição desse episódio aqui, para quem quiser se conectar com a Tessa, vão lá, busquem ela, para quem quer, ou quer não, precisa melhorar o inglês, ou aprender inglês, destravar o inglês também, né? E se inspirar com essa história sua, que é possível, né? No meio de... Olha, não tem desculpa. Sérgio, eu com 6 filhos... Tenho a Epic Domus, que é a Epic Domus, que é a nossa agência de intercâmbio, né? E da GEDEX. Tem a Uni Ontário e tem uma vida bem cheia, né? Com os cursos de transtorno do desenvolvimento. Então, se eu consigo equilibrar os pratos, todo mundo consegue, não é? É só querer. Bota energia que dá, né? E um TDAH para poder ter esse driven, né? Para poder ter esse rock and roll. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Poxa, fico muito adorei. feliz. Obrigada, Bruna. Adorei conhecer o Sérgio. E se precisar de mim, pode contar. Contarei sim, e também você aqui para divulgar toda essa maravilhosa, essas ações maravilhosas que você tem feito aí, por favor. Vamos junto nessa. Muito obrigado, viu, Tessa? Muito obrigada. Namastê, galera. Um beijo.